e gostava de continuar o estudo que estamos a fazer neste livro aqui às quartas-feiras, pelo menos quando sou eu a partilhar a palavra do Senhor. O livro de Oséias é um livro, eu diria que nenhum dos profetas é assim fácil. Embora algumas histórias sejam mais fáceis para nós digerir, mas Oséias é claramente uma história difícil de engolir. Porque nós gostamos da história em que os profetas vencem. Nós gostamos das histórias em que os reis vencem. Por exemplo, a história de Davi e Golias, todos os irmãos, e eu também, gostamos. Há um gigante que se levanta e nós conseguimos logo pensar uma série de gigantes na nossa vida. Gostávamos de os matar também. Gostávamos de os vencer. E aquela história anima-nos. Porque alguém que é tão pequenino, afinal, não é assim tão pequenino. Porque não tem a ver com Davi, tem a ver com o Deus a quem Davi serve. E o Golias morre. E amém, e Davi torna-se rei, e nós gostamos destas histórias. Gostamos, por exemplo, do Elias. Os irmãos já imaginaram Elias com os profetas de Baal, ele sozinho contra aqueles todos. É vocês contra mim. E ele não tem medo deles. Grande vitória. Chega a vez de Oséias, o Senhor diz-lhe assim: Oséias, vais-te casar com uma mulher que vai adulterar. E Oséias podia dizer: Senhor, com tanta história boa, calha-me a mim logo esta fava. E há alturas e circunstâncias da nossa vida que nós não percebemos o porquê das coisas acontecerem. Não entendemos. É fácil para nós olhar aqui para o livro de Oséias e agora, depois de tanto tempo, perceber, de facto, o Senhor chamou o profeta para que ele sentisse aquilo que Deus sentia relativamente ao povo e comparar o casamento de Oséias com Gomer como a aliança quebrada entre Israel e o Senhor, em que o Senhor assume a posição do esposo que ama e Israel, a esposa que anda atrás de outros homens. E depois percebemos que não tem a ver especificamente com a questão do casamento humano, é muito mais profundo do que isso. É a aliança, o compromisso que da parte de Deus nunca se quebra, mas da nossa parte constantemente se quebra. E eles infiéis, e eu estou a falar eles, mas somos nós, infiéis, que tantas vezes não damos a devida importância àquilo que é a aliança, àquilo que falámos neste fim de semana, que é o compromisso com Deus. Então lemos há 2 semanas o capítulo 1, em que há um casamento, em que Oséias se casa, depois tem 3 filhos, cada nome representa uma determinada circunstância, nomeadamente um julgamento ao Senhor. E depois diz assim, o versículo 10 do capítulo 1 ainda: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Depois de tanto julgamento, aquilo que acontece é uma palavra de esperança. Irmãos, o amor de Deus é incompreensível para nós. E o capítulo 2 vai falar mais uma vez acerca de julgamento, daquilo que tem a ver com a idolatria, daquilo que tem a ver com a rebelião, daquilo que tem a ver com o ser afastado, ou afastar-se de Deus. Mas nunca o julgamento do Senhor, a não ser no final, mas isto já falámos porque nós já pregámos Apocalipse, mas o julgamento do Senhor tem sempre a ver com a questão do arrependimento e deve nos levar ao arrependimento. Só vai haver um julgamento para o qual nós já não teremos, nós, e não somos nós, são os outros. Aqui posso dizer isso, eu creio nisso, porque nós somos salvos, amém? Então quem é salvo não passará por este julgamento, mas o julgamento que leva à perdição eterna. Nesse julgamento já não dá para arrepender. Mas aqui ainda dava. Então o capítulo 2 fala exatamente da mesma história. E os irmãos não tenham presente isto. A ideia é de um casamento. Nós hoje na sociedade atual nós não percebemos muito bem isto. Às vezes até podemos estar casados há muito tempo e nem entendemos o que é que significa o casamento do ponto de vista bíblico. A aliança e a unidade de 2 pessoas, que são 2 pessoas distintas, mas que se unem numa só. É algo sublime. Algo incrível que começa logo lá na criação. Logo com Adão e com Eva. O propósito do casamento. A unidade.
a união de duas pessoas tão distintas, mas que se juntam até que a morte os separe e se transformam num só. E é nesta ideia de casamento que o Senhor está a falar ao povo de Israel, dizendo, é mesmo isto. Nós somos casados, mas vocês são como uma mulher adúltera que anda atrás de outras pessoas. E a traição deve ser aquilo que mais dor e mais doloroso deve ser num casamento, em que alguém quebra a unidade daquilo que é um e racha, divide. E é sobre isto que estes textos falam. Então o capítulo 2 dá continuidade àquilo que é o julgamento que o Senhor está a falar para uma mulher. Não é Gomer que está aqui. Embora Oseias sinta exatamente a mesma coisa. Irmãos, há circunstâncias, já vos disse isto várias vezes. O Senhor, por vezes, vai nos permitir que nós passemos circunstâncias que nos são tão difíceis, que nos fazem sofrer tanto, mas é a única forma de nós compreendermos um bocadinho daquilo que Deus é e daquilo que Deus sente muitas das vezes connosco. E porque se eu não passar, eu não consigo aceder nem falar sobre aquilo que eu não conheço. Como é que eu consolo alguém que sofre se eu nunca sofri? Já pensou nisso? Não dá. Porque não consigo sentir empatia o suficiente, ou profundo o suficiente, para me colocar no papel daquela pessoa que hoje está num determinado sofrimento. Claro, eu não preciso de passar pela droga para perceber a pessoa que está na droga. Não preciso passar essa experiência. Mas por vezes, e é interessante, que as melhores pessoas muitas das vezes para aconselhar são aqueles que já passaram pelas drogas. Porque o Senhor utiliza aquela experiência negativa e faz daquilo um terreno fértil para produzir bons frutos, mas não nos sabe bem. Porque se eu perguntasse quantos de vocês queriam sofrer, e nenhum de nós vai levantar a mão. Mas todos nós, se calhar, vamos perceber que podemos sofrer. E se eu perguntasse o seguinte, e já percebeu alguma coisa positiva no sofrimento por qual já passou? E nós conseguimos perceber que sim. Hoje estava a falar com um jovem. Hoje estamos na convenção esta semana. E estava a falar com um jovem que teve aí muitas dificuldades também na questão do ministério. Ainda jovem. E estávamos a falar os dois. E ele estava-me a dizer que está a aprender aos poucos que às vezes é nas situações desconfortáveis e é nos sítios que até nem queremos estar que o Senhor trabalha. Embora ele ainda não perceba muito bem como, nem o porquê. E eu estava-lhe a dizer, olha Tiago, eu não sou tão jovem como tu, ainda sou muito jovem, mas já não sou tão jovem como tu. E eu estava-lhe a dizer, eu agora com os meus 41 anos, que até dói dizer isto, caminho dos 42, eu disse-lhe assim, Tiago, olha, eu hoje, aos 40 anos, consigo perceber muita da coisa que eu fiquei irritado. Fiquei triste e até chorei de há 20 anos atrás. E eu dizia, Senhor, eu não percebo porquê. Não percebo para quê. Não vejo nada de bom nisto. E pensei naquelas pessoas e no mal que na altura senti como mal. E que foi. Mas hoje, com 40 anos, olho para aquilo e digo assim, aquilo foi essencial na minha vida. Se não tivesse acontecido, eu hoje não era quem sou, nem estava no sítio onde estou. E eu disse, Tiago, eu só percebi isto depois de muitos anos. De repente a gente está um dia a pensar e digo assim, agora já percebi porque é que eu passei por isto. Mas se me dissessem na altura, dizia-os, não, o Senhor tem que usar outra coisa. Tudo menos isto. E o Senhor está a trabalhar na vida de Oseias, mas não é apenas na vida de Oseias, é na tua e na minha. Com as circunstâncias que nós temos, com as dificuldades. Então diz assim, dizei a vossos irmãos, a mim e as vossas irmãs Ruamá, contendei com a vossa mãe. Contendei, a expressão contendei é julgamento. É a ideia não apenas de contender, não é apenas uma crítica só porque sim, é de analisar o comportamento. E aqui, Oseias 2, a partir do versículo 1. Do capítulo 1. Do capítulo 1. Então, vou repetir. Dizei aos vossos irmãos, a mim e as vossas irmãs Ruamá, contendei com a vossa mãe. Isto é,
não é apenas uma crítica só porque sim. Porque isto é como se fosse o pai a falar aos filhos para avaliarem e julgarem o comportamento da mãe. Não é uma coisa fácil. Um pai dizer ao filho, aos filhos, olhem para o comportamento da vossa mãe e julguem-na por aquilo que ela faz, por aquilo que ela é, pelas suas decisões. Irmãos, não se esqueçam. O que está a acontecer, e o texto vai dizer, é uma esposa que está em casa, mas que volta e meia desaparece por uma data de tempo sem se saber onde ela anda. Mas sabe-se o que ela está a fazer. E o pai está a dizer aos filhos, Deus está a dizer à outra geração, olhem para os vossos antepassados. Olhem para a vossa mãe. Olhem para aquela que vos gerou. E julguem-na pelos seus comportamentos. Porque ela não é minha mulher. E eu não sou o seu marido. E desvia ela as suas prostituições da sua face. E os seus adultérios de entre os seus peitos. O Senhor está a falar porque isto é Deus. Irmãos, deixa-me dizer o seguinte. Partindo do pressuposto que é o profeta Oseias que está a escrever este texto. Eu não sei quanto a vocês, mas claro, nós temos que extrapolar aqui um bocadinho. Mas ele recebe a mensagem do Senhor. E eu gostava que vocês pensassem comigo. E ele tem em casa exatamente a mesma circunstância. E o Senhor diz-lhe assim, Oseias, olha, escreve isto. Diz aos teus irmãos, julguem a vossa mãe. E depois o Senhor diz assim, porque ela não é a minha mulher, eu não sou o seu marido, e desvia ela as suas prostituições e da sua face os seus adultérios dentre os seus peitos. Os irmãos conseguem imaginar o Oseias a escrever aquilo e as lágrimas a escorrerem pelos olhos? Porque ele está a pensar na sua esposa. Porque o Senhor colocou Oseias numa circunstância em que aquilo que o Senhor fala, Oseias sente. Os irmãos sabem quais são as pregações que certamente marcam os irmãos? São as mesmas que me marcam a mim. São aquelas em que o pregador está a falar não é de cor, mas daquilo que vive. Não é isto que marca os irmãos? Aquilo que vivemos. Irmãos, se eu pregar sobre a oração, mas eu não for um homem de oração, vocês notam imediatamente isso. Porque eu vou falar acerca daquilo que ouvi falar, acerca daquilo que conheço. Mas se eu for de facto um homem de oração e depois pregar sobre a oração, os irmãos vão reconhecer. Vocês vão reconhecer. E Oseias está a escrever, mas está a escrever daquilo que é a sua experiência, daquilo que é a sua vida. Ela não é a minha mulher e eu não sou o seu marido. Deixem-me perguntar o seguinte, eles eram ou não eram casados? Mas a união já não existia. E onde não há união, só há título. Onde não há união, só há palavra, boca. Versículo 3 diz, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu e a faça como um deserto e a ponha como uma terra seca e a mate à sede. O texto é irónico. Porque os irmãos sabem que ela era uma mulher adúltera. E as mulheres adúlteras despem-se. E ele está a dizer, olha, para que eu não a dispa. É meio irónico porque ela despia-se sozinha. Mas aqui tem a ver com expô-la na questão daquilo que é o seu comportamento. E não se esqueçam agora a Gomer e o Oseias. E pensem em nós e em Deus. E Deus dizer-nos assim, para que eu não te dispa. Não tem a ver com a roupa, meus irmãos. Tem a ver com o coração. Tem a ver para que eu não mostre a todos quem tu verdadeiramente és. Porque colocar-nos nus é colocar tal como viemos. Uma pessoa nua não tem medo, não tem forma de esconder nada. Tu e eu servimos e adoramos um Deus que nos conhece por inteiro. Nós podemos nos esconder uns aos outros, querer mostrar uma falsa sensação, ou uma imagem de santidade, ou uma imagem de compromisso, ou uma imagem disto. Mas isto enganamos-nos só uns aos outros. Porque a Deus ninguém consegue enganar.
Deus consegue esquadrinhar, sondar todo o teu e o meu coração. Cada pensamento, cada palavra, cada postura, cada atitude. Ele conhece. Não só Ele está a ameaçar para que eu não a diga, Ele está a dizer, olha, a ideia é, arrepende-te. Digam-lhe a ela para parar, para largar os seus comportamentos. Porque senão um dia eu vou vir, vou despê-la e vou torná-la como um deserto. Colocá-la numa terra seca, onde não há água e ela morra à sede. No deserto não há vida. A não ser que o Deus da vida esteja no deserto connosco. Mas a ameaça aqui não é que o Deus da vida estaria no deserto. Era que o Deus da vida levaria para o deserto e lá ficaria. E eu não me compadeço dos seus filhos. É interessante, porque agora coloca os filhos também na mesma equação. Os irmãos não se esqueçam que Oseias e Gomer, há quem entenda que até os filhos, o primeiro filho terá sido de facto de Oseias, mas os outros posteriores já não eram. E agora está aqui a falar, e não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de... Vocês estão a ver? Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, desculpem, porque diz, irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Irmãos, esqueçam a questão do casamento, mas não esqueçam. A ideia é uma mulher que está a dizer que a sua riqueza não vem do seu marido, mas vem dos outros. E agora coloquem isto na questão que está aqui mesmo no núcleo, que é a idolatria. O povo larga Deus para ir atrás de outros sonhos, de outras realidades, e a ideia é, literalmente na sociedade hoje é esta, a expressão é esta, eu sou mais feliz daquele lado do que com Deus. Aquele lado é que me atrai. É aquilo que eu quero. Esquecendo que quem dá a água, o pão, a lã, o linho, o óleo e a riqueza é o Senhor. Então o que é interessante é isto mesmo. É a ironia de alguém que não entende que é o marido que é aquele que tem que dar para a casa, porque era o papel do marido. Porque não se esqueçam, estávamos numa sociedade distinta da nossa, muito mais patriarcal que a nossa. Era o homem que era o provedor da casa. E ela sai de casa, a qual o homem está a prover, e vai procurar provisão noutros lugares. Isto era um escândalo. E o Senhor está a dizer que é isto que está a acontecer. Irmãos, e pensemos em nós e nas nossas vidas. Quantas das vezes nós largamos Deus, colocamos, até podemos vir na mesma igreja, podemos estar na igreja, podemos fechar os olhos, podemos levantar as nossas mãos. Nós conhecemos, desculpem a expressão, nós conhecemos a linguagem toda evangélica. Todos os irmãos, e eu também, sabemos o que é que temos que fazer para que ninguém nos chateie. Se não quisermos ser chateados, ninguém nos chateia. Você vem, fecha os olhos, ora, se for preciso até ora alto, depois vai para casa, lê um versículo ou outro, mas podemos estar na mesma tão perdidos como aqueles que estão lá fora. Porque não tem a ver com ler, nem tem a ver com orar só por falar. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com união, tem a ver com compromisso, tem a ver com uma aliança que não pode ser quebrada. O que é que acontece quando nós nos vamos afastando do Senhor? E o texto está a dizer isto, versículo 6, portanto, eis que os cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de cepo para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento dos seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará, e então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me então do que agora. Vejam só o que é que o Senhor está a dizer. Olha, porque vocês não querem saber de mim, eu vou impedir que todos os vossos caminhos... Irmãos, vocês já alguma vez... Eu sei que sou esquisito, vou dizer isto. Quando eu era miúdo, eu ainda hoje eu sou fascinado por formigas. É esquisito, mas
Eu já disse à minha mulher, o meu sonho era ter um tanque de formigas em casa, só para as ver. Eu gosto mesmo daquilo. Eu lembro-me de ser criança e depois adolescente, havia coisas que era, eu conseguia ficar horas, literalmente horas, na terra dos meus pais, também não havia nada para fazer, não existia internet. Eu sei que parece estranho para vocês, mas eu já nasci na altura em que não havia internet. A primeira vez que tive internet nem percebi como é que aquilo funcionava. Vocês nem sabem, mas tinha que se pôr um CD, e o CD tinha que ter dinheiro, e a gente depois... Bem, esqueçam, eu sei que é difícil para vocês. Tinha que ligar o cabo, tinha um cabo de 5 metros gigantesco lá em casa, assim que a minha mãe adormecia, achava eu que ela estava a dormir lá, e eu ligar aquilo ao telefone, eu disse, agora é que a internet está rápida. Se vocês soubessem como era aquilo... Depois aquilo fazia um barulhão, e eu disse, a minha mãe vai acordar, vai-me dar com o chinelo, de certeza. Graças a Deus nunca me deu. Mas eu acho que ela sabia. Fingia que não sabia. Mas pronto, já me perdi. O que é que eu estava a falar? Ajudem-me lá. Das formigas, é isso. Não tinha internet. Então eu lembro-me que na quinta era ver animais, aquilo era melhor que ir aos jardins zoológicos. E eu gostava de ver aquela questão das formigas. E eu gostava, ao início eu ficava ali 1 hora só a vê-las. Depois gostava de lhes dar comida e via aquela coisa. Mas depois, a determinada altura, eu tinha que ter mais emoção. Então agarrava lá numas quantas que eu percebia que não tinham nada a ver com aquelas e punha-as à porrada e elas andavam ali a lutar. Mas uma coisa que eu achava piada era, quando nós punhamos, elas estão a andar e nós punhamos obstáculos. E nós conseguíamos encaminhar as formigas para onde nós quiséssemos. E o texto, aquilo que está aqui a fazer é exatamente isto. O Senhor está a dizer, eu vou pôr obstáculos. Porque os irmãos recordam-se o que é que ela está a tentar fazer, alcançar a felicidade de outro lugar. E ele está a dizer, eu vou colocar obstáculos e tu não vais achar aquilo que estás a procurar. E a ideia é, há circunstâncias na nossa vida que acontecem que não são culpa nossa. E há outras que são, digo isto várias vezes. E há alturas que é o próprio Senhor que levanta caminhos em que nada corre bem para que nós voltemos ao caminho que Ele quer que nós estejamos. Ela vai voltar ao Senhor, não é porque o ama, é porque nada mais funciona. Mas é aqui que a graça e a misericórdia do Senhor são incríveis. Ele está a dizer, olha, ainda que tu não me ames, porque o texto vai dizer isto, ainda que tu não me ames, eu vou-te trazer de volta para mim. Mas ela é adúltera. É completamente o oposto daquilo que nós vivemos na sociedade atual. Ela vai tentar andar a seguir os amantes, mas não os alcançará. Buscá-los há, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei, tornar-me-ei o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Os irmãos lembram-se do filho pródigo? O filho pródigo não volta porque ama o pai. Volta porque já não tem mais nada. E depois de não ter mais nada, e isto é interessante, quando ele não tem nada, é quando ele descobre o amor do pai. Porque por vezes, quando temos tanta coisa, não conhecemos o amor do Pai. Mas quando nos retiram tudo, nós passamos a conhecer aquele que nos ama. Não por aquilo que nós temos, mas simplesmente por aquilo que somos. Seus filhos. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Vejam, agora já dá para perceber o que é que ele está a falar. Aquilo que era a abundância e aquilo que o Senhor fazia, a generosidade de Deus e a bênção de Deus, era usado depois em altares a deuses terríveis, que nada tinham a ver com o Senhor. Em vez de agradecerem por toda a bênção e generosidade do Senhor, agarravam naquilo que o Senhor lhes dava e até a prata e o ouro eles usavam para outros altares. Nós fazemos isto, irmãos. Só não lhes chamamos Baal, chamamos-lhes outras coisas. Aquilo que o Senhor nos vai dando em vez de usarmos em prol do seu reino. Eu não estou a falar de dar para a igreja, não é isso. Eu estou a falar, não é apenas de dinheiro. É de quem nós somos. E em vez de darmos para o Senhor, estamos preocupados com tudo o resto que é acessório. Deixa-me lhe perguntar o seguinte. Você lá no céu vai estar na eternidade com quem? Então é bom que você se preocupe com Ele aqui e agora. E que Ele seja a sua prioridade aqui e agora. Porque no céu, só há Ele. É só Ele. É só Ele. E nós andamos aqui atrás disto e daquilo e daquele outro. Salomão teve tudo. Tudo. Ele diz, nenhum dos prazeres da carne eu me neguei.
Mas no final ele escreve Eclesiastes e diz assim: vaidade das vaidades, tudo é. E a vaidade ali significa, tudo é como um sopro do vento, que agarra ali os irmãos já tiveram aquelas plantas, não me lembro como é que se chamam, que a gente sopra e aquelas coisinhas brancas, sabem? Como é que se chama? É isso, dente de leão, exatamente. Dente de leão. E nós esperamos assim com uma leve brisa e aquilo... E a nossa vida é assim. Nós nunca estamos prontos, mas a nossa vida é rápida. Rápida. Às segundas-feiras, de vez em quando vou jogar a bola. E vejo a bola ali e eu digo assim, esta bola é minha. Mas não é nada. Que ela passa rápido e eu nunca mais a vejo. E eu às vezes penso assim, quando eu era miúdo, eu jogava 3 horas seguidas e ninguém me apanhava, corria para trás, para a frente, jogava em todas as posições. Agora tenho que ir para a baliza porque se corro mais que 10 minutos, desmaio logo. Nunca pensei chegar a este dia. Irmãos, tudo passa rápido. Passa rápido. Passa rápido. Não reconhecer o Deus que nos dá a vida. Não reconhecer que é Deus que nos abençoa. Não gastar do nosso tempo para estarmos na sua presença. Vivemos numa sociedade que vive a 1000 a hora. E nós também vivemos. Temos tempo para tudo, menos para estarmos em comunhão com o Senhor. Temos tempo para tudo, menos para estar de joelhos ao Senhor a cada dia, orando ao Senhor e lendo a sua palavra. Senhor, molda-nos. Senhor, trabalha na nossa vida. Senhor, fala à minha vida. Deus, que não seja apenas as palavras, que seja poder, que seja o Teu Espírito. Qualquer interação que tenhamos aqui ou lá fora, seja o Teu Espírito Santo em nós. Nós já não buscamos isto. Mas temos tempo para tudo. E a desculpa é sempre, mas nós não temos tempo. Trabalho muito. Eu não duvido que você trabalhe muito. Mas veja lá se o trabalho não está a ser o seu altar então. Veja lá se o trabalho não está a ser o seu ídolo. Veja lá se o seu trabalho não está a ocupar o tempo, você devia estar de joelhos. Nem que você se tenha que levantar mais cedo ou deitar-se 1 hora mais tarde. Mas ajoelhe-se. Ora ao Senhor. Não se esqueça que é Ele que dá. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo e tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo. E arrebatarei a minha lã e o meu linho que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados. E ninguém a livrará da minha mão. O Senhor está a dizer, olha, porque tu não reconheceste quem eu sou, eu vou tirar tudo aquilo que eu já te dei. Nós não gostamos, irmãos, destes textos. Mas está a falar acerca de julgamento e disciplina. Castigo, não pelo prazer do castigo, mas castigo para ensinar, para que tu e eu possamos voltar a estar na presença. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, e as suas luas novas, os seus sábados, e todas as suas festividades, e devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela diz, é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei dela um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Até naquilo que se orgulhava. A ideia literal é esta. Naquilo que as pessoas se orgulham por se terem afastado do Senhor e dizer, vejam só o que eu alcancei buscando os meus objetivos, alcancei caminhando naquilo que eu escolhi nos meus caminhos. E o Senhor diz assim, olha, eu vou-te tirar tudo. Tudo. Tudo aquilo que te orgulhavas, em tudo aquilo que tu te orgulhavas, vou-te tirar tudo. Sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso e se adornou, está difícil, dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás dos seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Meu irmão, não se esqueça de quem Deus é. Nós não nos esqueçamos de quem Deus é. É fácil esquecer, dizer-vos isto, é fácil esquecer quem Deus é. É fácil colocar Deus para segundo plano e nós acharmos que está tudo bem com o nosso relacionamento, com a nossa espiritualidade e o Senhor já ficou para trás há muito tempo. E é possível passar anos e anos achando que Deus é prioridade, acreditando nós que Deus é prioridade e Ele não é. Ele não é. Ela se esqueceu de mim. Uma esposa que se esquece do marido. É esta a ideia. Para nós nem faz sentido. Não devia ser possível isso acontecer. Portanto, e é aqui que o versículo 14 eu estou a terminar.
É aqui que o versículo 14 é extraordinariamente difícil para mim compreender. Porque depois de todo o julgamento, a pergunta é fácil: é uma boa esposa ou é uma má esposa? A resposta é fácil. Para vocês, é boa ou é má? É má. É uma esposa infiel. Então agora quando aparece o portanto, e diz assim: eis que eu a trairei e a levarei para o deserto. E vocês já tiveram a ideia do deserto como julgamento, lembram-se? Senão eu vou vir a ela, vou levá-la para o deserto, para uma terra seca, e ela vai morrer de sede. Mas o versículo não é isto. Nós temos um Deus incrível. Diz assim: eu vou levá-la para o deserto e lhe vou falar ao coração. Irmãos, deixa-me dizer o seguinte. Há alturas na nossa vida em que nada corre bem, em que nós estamos no deserto, e é no deserto que o Senhor fala connosco. E há alturas em que é o próprio Deus que nos leva até ao deserto, porque é apenas no deserto que tu consegues ouvi-lo. É ali que Ele vai falar ao teu coração, porque ali no deserto tu não tens nada mais. Há circunstâncias que acontecem na nossa vida, coisas que vêm à nossa vida, que são desertos, literalmente desertos, porque se não fosse o deserto, tu não conseguirias ouvi-lo. Tu não serias transformado. Não serias tocado. E o Senhor leva-nos até ao deserto em tantos momentos da nossa vida e diz assim: para lhe falar ao coração. E isto é incrível. Falar ao coração no deserto. Falar ao coração em momentos que nós não queremos estar. Mas há alturas em que nós estamos mal. Sou só eu. Desculpem dizer isto, mas eu às vezes tenho momentos que estou mesmo mal. Estou mesmo. Disfarço mais ou menos bem, outras vezes não disfarço assim tão bem. Mas há momentos em que estamos cansados. Há momentos em que dá vontade de dizer assim: mandar isto tudo ao ar. Tudo. O Senhor estava bem, era sei lá onde. Não estava bem, era na cama. A dormir. O que é que eu... Você diz que não, irmã Fátima, mas olha, às vezes é o que me apetecia, era estar na cama, meter assim o lençol, não é o lençol, era meter-me na cama, meter a almofada em cima da cabeça, que é como eu gosto de dormir, e ninguém me chatear. Um mês assim a dormir. Há dias que é assim, mulher, não é assim, mulher? É assim mesmo. Há dias que me apetecia, irmãos, o que é que... Estamos mal. Às vezes sinto-me que estou no deserto. Nada corre bem. Gente, fala o que falar, diga o que disser, faça o que fizer. Já apanharam aquela expressão de ser preso por ter cão e por não ter. Às vezes os pastores, estou a ser o mais honesto convosco. Os pastores, às vezes, eu acho que nós sentimos assim, é semana sim, semana sim. Decidimos uma coisa, metade da igreja diz que sim, aleluia. A outra metade fica toda enxofrada. Dizemos uma coisa... Amém, sim, amém, para uns, para outros é como se fosse a maldição. Às vezes que há vontade diz assim: eu, Jesus, mas é uma espada que eu corto já a metade da igreja, fica já assim feito. Irmãos, há alturas é que é tudo muito difícil. Porque há alturas não, nós nunca vamos agradar a todos. Por isso é que eu digo tantas vezes, meus irmãos, também já me despreocupei de vos agradar. Há muito tempo. Eu quero agradar ao Senhor, o resto é conversa. E se vocês ficarem todos chateados, mas se eu tiver a certeza que é Deus que está-me a pedir para fazer, fiquem vocês todos chateados. Há de haver um dia que eu diga assim: é para o lado que eu durmo melhor. Porque os profetas também o fizeram. Chateavam toda a gente, mas quem tinha razão era o profeta. Eu não estou a dizer que sou eu que tenho razão. Não me interpretem mal, porque também já conheço a igreja que tenho, também há pessoas que depois gostam de... Não é isso que eu estou a dizer. Mas se for de Deus, então que fiquemos todos chateados. Não é uns com os outros. É com aquilo que é o maçarico que o Senhor nos vai dando. Levar ao deserto para que o Senhor fale ao nosso coração. Eu vou terminar por aqui porque depois podemos continuar. Mas, irmãos, o deserto é um lugar tão terrível. No deserto nós não encontramos vida. Achamos nós. O deserto foi exatamente o lugar pelo qual o povo teve que passar. Mas já percebemos que no deserto há lições que apenas o deserto pode dar. Circunstâncias que apenas no meio das nossas lágrimas, no meio das nossas dores, no meio das nossas lutas, no meio daquilo que nós estamos, quando só estamos... Irmãos, por isso é que o deserto é tão importante.
É no deserto, já certamente aconteceu convosco, é no deserto em que você, a determinada altura, deixa aquelas conversas de aquelas orações que nós vamos tendo, que são orações superficiais. Quando nós estamos no deserto, as nossas orações não são superficiais, já repararam nisto? No deserto você não se põe com, Deus abençoe isto. Você não quer saber nada disso. Você rasga o seu coração, você está de joelhos a chorar babirranho. E está a dizer, Senhor, Tu conheces como eu estou. Eu não aguento mais. Não é assim. E o Senhor, quando nós estamos nesta altura, quando estamos nesta fase, eu acho que é aquilo... eu gosto de imaginar, é assim, finalmente, agora és Tu que estás a falar comigo. Não é a personagem que tu crias espiritual. Não é aquela figura que tu queres transparecer. Agora és mesmo tu que estás a falar comigo. Então agora tu vais me ouvir. Porque se não fosse o deserto, não havia terra prometida. Nós queremos a terra prometida. Mas antes, há o Senhor a falar ao coração. Todos nós, se eu perguntasse se queremos que Deus fale connosco, e nós diríamos sim. Mas quantos de nós estamos disponíveis para que o Senhor fale connosco no deserto? E o deserto pode ser várias coisas. Pode ser traições, sejam elas de que índole. Podem ser problemas. Pode ser família. Pode até ser doenças. Podem ser coisas que vêm à nossa vida e nós nem compreendemos, não entendemos o porquê. Porquê que Paulo, a determinada altura, diz que, olha, tenho um espinho na carne. Um enviado de Satanás ao qual eu já pedi ao Senhor para que o retirasse. Mas 3 vezes o Senhor me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E a minha pergunta é, será que a graça do Senhor basta mesmo? É porque se não bastar ainda não estamos no deserto. Porque no deserto, a única coisa que nós clamamos é, Senhor, que a Tua graça me preencha. Que a Tua graça esteja sobre a minha vida. Vamos ficar em pé, amém? Vamos orar ainda nesta noite. Deus, Tu és santo e bendito, Senhor. Obrigado, Deus, porque de facto Tu és incrível.